reação. Mas qual comportamento eu tomar para cada ação, para cada problema, quando eu me deparo? Já parou para pensar? Às vezes não, né? Está no automático. Mas vou falar três comportamentos que a gente tem diante de algum problema, diante de alguma situação que a gente precisa estar agindo. Toda vez que a gente começa e inicia um cargo de liderança ou uma atividade nova em nosso trabalho ou uma atividade nossa em nossa vida, qualquer fase nova da nossa vida, a gente precisa tomar ações, a gente precisa dar respostas, certo? E a primeira, que eu acho que muitos já se passaram por isso, você está lá numa função nova, numa fase nova da sua vida, e você precisa tomar uma ação rápido, às vezes, uma ação que precisa ser solucionada no momento, uma resposta principalmente, e você se depara com aquele problema, talvez grave, talvez médio ou pequeno, mas a reação à primeira, às vezes, paralisação. A paralisação ela gera porque às vezes você nunca viu, você nunca viveu, você não tem conhecimento disso. Então ela te gera uma paralisação e você não consegue dar uma resposta, você talvez não consegue solucionar isso rapidamente. E é o que nos paralisa. Nunca vi, mas ele é paralisado por quê? Pelo medo. O medo de eu nunca ver, de eu nunca viver, de eu nunca ouvir falar, de não ter interagido com alguma situação muito parecida. Isso a gente ocorre muito. Teorias e teorias e teorias meditadas, né, durante toda a nossa faculdade, durante todo o nosso processo de estudos, mas quando a gente entra em prática, às vezes a gente nem talvez prestou atenção. Quando o professor falava para nós lá de, tem ação e tal, tem isso, tem que ter essa calma, mas a principal é a calma. Mas não nem sempre é a calma, é a vivência, é você viver isso. Se você não viveu, se você nunca se assumiu num cargo de responsabilidade, né, você vai ter essa paralisação, porque o medo vai te gerar uma paralisação. Para onde eu vou, qual que é a ação, a omissão muitas vezes de você não querer assumir aquela responsabilidade, porque talvez você sabe que uma ação, uma decisão errada provoca um colapso ali no processo, uma parada na sua vida, talvez pode ter problemas maiores, por medo, por omissão, por não querer assumir responsabilidade, você paralisa, não sabe qual ação tomar. E às vezes a gente se afasta. Segunda, uma reação ativa, rápida, uma reação que você toma de um reflexo. Mas esse reflexo do que? É para pensar. A maioria dos nossos reflexos das ações tomadas perante um problema que a gente encontra é porque a gente já viu, a gente já viveu, a gente já teve algo muito semelhante que nos faz com que a gente rapidamente vê um flash na nossa memória daquilo que eu já vi, vamos resolver dessa forma, foi feito assim outra vez, vai ser resolvido rapidamente. Então ela é um flash, é uma ação de um flash muito rápido que você já teve, ou você já teve alguma coisa que você estudou muito e aquilo vem, você raciocina muito rápido e já resolve. Mas isso talvez volta a tomar de novo, porque às vezes eu vou falar, errou uma vez, errou duas vezes, mas foi porque você fez uma vez, talvez você não parou para pensar direito, você tomou uma ação, não, outra vez eu fiz assim, vou fazer dessa forma, um pouquinho melhor, aí você volta, errou uma vez, errou duas vezes, daí é aquele ditado, né? Errou três vezes, já é burrice, mas talvez não é nem só a questão de ser burrice, é porque realmente é uma coisa que a gente foge, né? A gente foge de ter que parar muitas vezes. Então a reação, ela é muitas vezes, principalmente quando a gente está no processo, a linha tem que rodar, o processo tem que fluir, a gente tem que dar uma resposta para um cliente muito rápido, a gente está no comércio ali e precisa rapidamente solucionar aquele problema do cliente, ou talvez a gente nem quer se incomodar muito, tem uma reação rápida e acaba tomando ações e talvez não seria melhor, porque talvez esse problema voltou a ocorrer, e toda vez que volta a ocorrer, significa que tem algo errado. E qual seria esse algo errado? Eu não solucionei a causa desse problema.
Por mais que eu fiz algumas meditações, né? Eu fiz algumas reflexões nesse problema, mas não foi tão a fundo, não foi tão a fundo essa parada que eu fiz para tentar resolver. E a terceira seria a questão de reflexão. Toda vez que tem um problema, a gente tem que parar e começar a nos questionar. Por que esse problema foi gerado? Por onde que foi gerado? Se não tivesse acontecido isso, tinha acontecido esse problema? Se a gente não tivesse feito desta forma e tivesse feito de outra forma, teria acontecido? Talvez se a gente tivesse mudado o jeito, o método de a gente trabalhar, será que esse método é o melhor método? Será que a medida que eu estou tomando é a melhor? Será que esse meu ambiente é o mais adequado? É o que a gente foge muito, é a questão de reflexão sobre um problema. Porque a reflexão ela nos toma tempo, a reflexão ela nos toma medidas muitas vezes que podem tornar a voltar para nós. E a gente foge disso. Dentre essas três, essa reflexão muitas vezes é a última opção a tomar, porque ela demanda um tempo. Quando você está numa indústria ou está num ambiente que talvez você precisa gerar mais dinâmica entre outras áreas, né? Ou você também está no comércio, você precisa talvez coletar opiniões de outras pessoas e você tem que estar aberto a escutar, você tem que estar aberto a entender o ponto de vista dela. Talvez o ponto de vista dela não seria o ideal, mas seria um princípio para você estar resolvendo seu problema. Pode te dar flashes na sua memória, não, mas talvez juntando o que você falou me traza uma solução mais aqui próxima ou não. A reflexão é algo que a gente foge, porque a gente tem que usar ferramentas, né? Ferramentas de Chicago, ferramentas aí de 5W2H, e muitas outras ferramentas que a gente tem hoje, questão de qualidade assegurada, que nos fazem parar para pensar, e não só para a questão de processos, mas para a nossa vida. Se a gente for parar para pensar, talvez, por que está acontecendo isso na minha família, por que está acontecendo isso nesse ambiente, por que está acontecendo aquilo, nos toma tempo. E não só o tempo, nos toma a responsabilidade de fazer uma reflexão não só em nós, mas também no ambiente, nos nossos processos, nos nossos métodos de vida, no nosso meio de como a gente está vivendo. Então esse são alguns comportamentos que a gente gera. Você já tomou algum desses comportamentos? Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que você já tomou algum desses comportamentos na sua vida, em algumas ações que foi preciso ser tomadas, mas foram as melhores? Talvez por um momento. Mas resolveu 100% do problema? Ela resolveu para você 100% no seu processo, na sua vida, na sua família? Para pensar. Se você tivesse feito de outra forma, mantenha calma, tomado uma decisão melhor, pensa lá. Deixa um comentário. Eu tomei essa reflexão, não tomei. Não fiz reflexão. Fiz por uma reação de reflexo. Ou simplesmente prefiro não me posicionar porque eu me paraliso de medo. Um abraço. Fiquem todos com Deus.